Como a presença de Deus em sua vida pode curar as feridas profundas da sua alma. Você pode ter aprendido a esconder bem. Aprendeu a sorrir mesmo com a alma sangrando. Acorda, faz o que precisa ser feito, diz que está tudo bem. Mas quando a casa silencia, quando ninguém está olhando, algo dentro de você grita. E esse grito não tem voz, tem peso. Ele te segue nos dias bons, aparece nas madrugadas e te lembra das dores que você tentou enterrar. Feridas profundas da alma, aquelas que palavras humanas não alcançam, que tempo algum resolveu. Feridas que vieram da rejeição de quem você amava, da traição que você não esperava, da culpa que você não sabe como soltar, do abandono, da perda, da solidão. Talvez você tenha tentado se distrair, trabalhar mais, fugir, preencher o vazio com religião, com pessoas, com metas. Mas a verdade é que nada funciona por muito tempo. Porque o que sua alma precisa não é de barulho, não é de performance, é de presença. Não uma presença qualquer, mas a presença que conhece cada canto do seu coração, inclusive os que você mesmo evita visitar. A presença que entra sem pedir permissão, mas que só permanece se for bem-vinda. Há um lugar dentro de você que só Deus pode alcançar. Nenhum ser humano pode tocar esse espaço. Nenhuma terapia sozinha é suficiente. Nenhuma palavra de encorajamento consegue silenciar esse grito. E sabe por quê? Porque o que está ferido dentro de você foi feito para ser curado por algo eterno. O que sangra aí dentro não precisa de alívio temporário. Precisa de restauração verdadeira. É por isso que hoje, mais do que ouvir um vídeo, você está sendo convidado a um encontro. Um encontro com a presença viva de Deus. Não importa o quanto você acha que está longe. Não importa o que fizeram com você ou o que você mesmo fez consigo. A presença dele não vem para te acusar, vem para te curar. E quando a presença entra, o caos se cala, a dor se rende e a alma começa a respirar outra vez. Talvez você nem saiba por onde começar, mas Deus sabe. Ele te conhece mais do que você imagina. E Ele está aqui agora, não com exigências, mas com consolo. Não com julgamentos, mas com amor. Não com fórmulas, mas com cura. Hoje você vai descobrir que aquilo que parecia ser o fim pode ser exatamente o começo de uma nova vida. O silêncio que grita dentro de você. Existe um tipo de dor que ninguém percebe. Ela não aparece nos exames, não mancha a pele, não sangra aos olhos dos outros. Mas ela está ali, viva, latejante, ocupando um espaço silencioso dentro de quem a carrega. Às vezes, é uma lembrança que insiste em voltar quando tudo parece calmo. Às vezes, é uma frase dita no passado que ainda fere como se tivesse sido dita ontem. Outras vezes, é o simples vazio, o peso de algo que você nem sabe nomear, mas que te paralisa por dentro. Você pode até ter aprendido a sorrir, a disfarçar, a seguir a vida normalmente. Pode ser alguém que inspira os outros, que cuida, que resolve problemas, que ajuda. Mas quando a casa se cala, quando as luzes se apagam, quando as distrações acabam, você sente. É como se algo gritasse lá dentro, mas sem emitir som. Um grito sufocado, comprimido pelo tempo, pela vergonha, pela tentativa de parecer bem. Esse tipo de dor é traiçoeira, porque ela te ensina a fingir. Você aprende a ocupar sua mente com tarefas, sua agenda com compromissos, seu corpo com movimentos, só para não ter que encarar o que está gritando em silêncio dentro de você. E o mais cruel é que quanto mais você tenta calar, mais forte isso te adoece por dentro. Te rouba o brilho dos olhos, te rouba a capacidade de sonhar, te rouba até mesmo a fé, porque você começa a pensar que Deus está distante demais para entender algo tão confuso. Você já tentou orar, mas as palavras não saem. Já tentou se distrair, mas o vazio volta. Já tentou conversar, mas ninguém entende com profundidade.
E esse grito silencioso continua, fazendo da sua alma um campo de batalha. Mas o que talvez você ainda não tenha compreendido é que Deus não precisa que você traduza essa dor. Ele não exige palavras bonitas, explicações lógicas ou frases organizadas. A presença de Deus não é repelida pelo seu caos. Muito pelo contrário. É justamente no lugar mais desorganizado, mais frágil, mais sensível e mais escuro da sua alma que Ele deseja habitar. Ele não está esperando você se consertar para vir. Ele vem para te restaurar. Ele não está esperando você silenciar a dor para agir. Ele entra no meio da dor e transforma ela de dentro para fora. Não com pressa, não com cobrança, mas com presença, com amor, com paz. Talvez você tenha pensado que Deus só se manifesta nos momentos bonitos, nos cultos cheios, nas músicas altas. Mas há um tipo de manifestação que acontece no secreto, no quarto fechado, no choro contido, no silêncio que ninguém entende. É ali que Ele se mostra como Pai, como consolo, como resposta. Porque Ele não te criou para fingir. Ele não te criou para viver anestesiado. Ele te criou para viver livre. E a liberdade começa quando você permite que esse grito interno não seja mais ignorado, mas entregue. Você não precisa de mais uma máscara. Precisa de um encontro com a presença que escuta o que ninguém ouve, que vê o que ninguém vê, que entende o que nem você consegue entender direito. Deus sabe o que te formou, mas também sabe o que te feriu. E Ele não tem pressa. Ele entra com calma, respeitando o tempo do seu coração, mas agindo com poder. Não é uma presença emocional, é uma presença viva. Ela entra e transforma. Ela não explica, ela cura. Não é um discurso, é um toque. Não é uma teoria, é uma realidade. E talvez seja por isso que você está aqui agora, ouvindo isso. Não por acaso, mas por propósito. Porque chegou o tempo de parar de correr, de parar de disfarçar, de parar de lutar sozinho contra um vazio que só pode ser preenchido com algo eterno. A presença de Deus não vem te condenar. Vem te abraçar no lugar onde ninguém mais chegou. Vem te lembrar que você não está sozinho, que você não foi esquecido, que sua dor tem um fim. O silêncio que gritava dor dentro de você está sendo visitado pela presença que traz paz. E onde antes só havia ruído, agora começa a nascer um som diferente. Um som de esperança, de recomeço, de vida, a presença que quebra o invisível. Existem prisões que não têm grades, não têm cadeados, não têm muros, mas mantêm pessoas presas por anos. São prisões construídas dentro da mente, levantadas com lembranças dolorosas, mentiras que foram aceitas como verdades e palavras que moldaram uma identidade distorcida. Talvez você esteja vivendo em uma dessas prisões invisíveis. Ninguém percebe. Você ri, conversa, trabalha, entrega o que esperam de você. Mas por dentro está amarrado a traumas que nunca foram tratados. Há vozes que ainda ecoam dentro de você, dizendo que você não é suficiente, que você não é digno, que nunca vai conseguir ser inteiro. E o mais perigoso disso tudo é que essas prisões se tornam normais com o tempo. Você se acostuma com a dor, com a confusão, com o vazio. E passa a acreditar que viver assim é o máximo que vai alcançar. Mas não foi para isso que você foi criado. Existe uma presença capaz de quebrar tudo aquilo que ninguém mais vê. Deus não se limita àquilo que é visível. Ele não trabalha apenas no que é externo. A presença dele entra onde a lógica não entra, onde os olhos não enxergam, onde nem você teve coragem de ir ainda. Há áreas na sua alma que você varreu para debaixo do tapete, histórias que você escondeu até de si mesmo. Mas Deus não tem medo do que está escondido. Ele não foge da bagunça. Ele não se ofende com a profundidade da sua dor. Ele se aproxima. Ele toca. E quando a presença entra, as correntes invisíveis começam a romper. Talvez você pense que não sente mais nada, que se tornou insensível, frio, indiferente.
Mas essa é uma das maiores mentiras da prisão interior. Ela não te faz forte, ela te anestesia, e você começa a viver como quem sobrevive, não como quem vive. Mas quando a presença de Deus chega, algo começa a despertar. Um calor que invade devagar, uma lembrança de que ainda existe vida, um sinal de que ainda dá tempo. A presença quebra o invisível não com gritos, mas com presença, não com argumentos, mas com toque, não com doutrinas, mas com amor. E se você acha que está preso demais, distante demais, ferido demais, é porque ainda não experimentou o que é estar diante dele de verdade. Porque quando a presença de Deus envolve você, o que parecia impossível começa a ceder. Aquela culpa que te amarrava perde a força. Aquela voz que te humilhava começa a silenciar. Aquela ansiedade que te roubava o ar começa a desaparecer. Não porque você ficou mais forte, mas porque você foi envolvido por alguém infinitamente maior que a sua dor. Há lugares em você que você nunca mostrou a ninguém, porque tem medo de ser rejeitado, de ser julgado, de ser incompreendido. Mas Deus já viu tudo isso. Ele viu antes de acontecer, e ainda assim, Ele te escolheu. Ainda assim, Ele te amou. Ainda assim, Ele quer habitar justamente aí onde tudo parece quebrado, porque o que para você é confusão, para Ele é oportunidade. O que para você é ruína, para Ele é fundamento. O que para você é falha, para Ele é o ponto exato onde o milagre começa. Você pode ter aprendido a construir muros, a se proteger, a não confiar, mas Deus não veio te forçar a abrir. Ele espera ser convidado. E quando você decide, ainda que com medo, permitir que Ele entre, não entra apenas consolo, entra cura. Não entra só entendimento, entra restauração. Aquilo que era invisível para os outros é completamente visível para Ele. E mais do que visível, é possível de ser transformado. A presença de Deus não se limita ao que você sente. Ela é maior que os seus sentidos. Mesmo que você não perceba, quando ela chega, tudo muda. É como entrar num ambiente escuro e, de repente, acender a luz. O ambiente continua o mesmo, mas agora você enxerga diferente. As sombras vão embora, as formas ganham sentido, o medo perde o domínio. Assim é quando a presença quebra o invisível. Ela não apenas te mostra o que está te prendendo, ela te dá força para sair, ela te dá identidade para recomeçar. Ela te dá paz onde antes só havia confusão. Ela não te convida a entender tudo, ela te convida a confiar. E talvez seja isso que Deus está fazendo com você agora. Enquanto escuta isso, talvez você esteja sentindo algo que não sabe explicar. É a presença tocando. É a presença arrancando o que te paralisava. É a presença quebrando o que parecia inquebrável. Você não precisa entender tudo, só precisa permitir. Porque uma vez que Ele entra, nada permanece do mesmo jeito. Quando o passado ainda sangra, você pode até dizer que superou. Pode dizer que aquilo já passou, que não te afeta mais, que é apenas parte da sua história. Mas há sinais que não mentem. Há reações que denunciam feridas que nunca foram curadas, apenas escondidas. Às vezes, você sente raiva e nem sabe de onde vem. Às vezes, se fecha sem perceber, se sabota, foge de relacionamentos profundos, duvide do amor que recebe, se compara o tempo todo, vive esperando que algo ruim aconteça. Tudo isso são sintomas de um passado que ainda sangra dentro de você. E quando o passado sangra, ele contamina o presente e distorce o futuro. Você até quer avançar, mas sente como se estivesse preso a uma âncora invisível. Cada vez que tenta dar um passo, algo te puxa de volta. São memórias, palavras duras, ausências, abusos, perdas, humilhações. Experiências que marcaram não apenas o que aconteceu, mas quem você acredita ser. A dor do passado não respeita calendário, não entende de tempo.
Ela invade os dias bons e transforma sorrisos em dúvida. Ela aparece nos momentos mais inesperados, como uma ferida mal cicatrizada que se abre só de tocar. E o mais cruel é quando você se convence de que isso é normal, que vai ser sempre assim, que todos carregam suas dores e que basta aprender a conviver. Mas esse não é o plano de Deus para você. Deus não quer que você apenas sobreviva à dor. Ele quer te curar por inteiro. Ele não quer que você aprenda a ignorar. Ele quer te ensinar a entregar. Porque enquanto você tentar controlar sua dor, ela vai te controlar. Mas quando você a expõe à presença, ela perde o poder de te ferir de novo. Você não precisa mais fingir que está tudo resolvido. Deus não cura o que você esconde. Ele cura o que você entrega. E talvez seja exatamente isso que está acontecendo agora. Talvez Ele esteja te conduzindo a encarar, não para te machucar, mas para te libertar. Porque existe uma diferença entre lembrar e viver de novo. Deus quer que você lembre com paz e não com dor. Que olhe para o que aconteceu e veja cicatriz, não ferida aberta. Que entenda que o que fizeram com você não define quem você é, e muito menos limita o que Ele pode fazer a partir disso. A presença de Deus é o único lugar seguro onde o passado pode ser tratado sem te destruir. Ele te conduz com amor. Ele não te expõe, Ele te acolhe. Ele não aponta o dedo, Ele estende a mão. Ele entra com doçura no lugar onde tudo começou a doer e começa a reescrever sua história por dentro. Ele cura com presença, com verdade, com graça. Às vezes, será necessário chorar o que você nunca chorou, dizer o que você sempre calou, abrir a porta de memórias que você trancou com medo. Mas cada vez que isso acontece diante dele, algo dentro de você é restaurado. E quando a cura começa, tudo muda. Você para de esperar que o pior aconteça. Para de viver na defensiva. Para de repetir os mesmos ciclos que te ferem. Você começa a respirar diferente. Enxerga as pessoas com mais leveza. Ama sem medo. Vive sem máscaras. Porque a dor não dita mais suas decisões. O passado já não tem mais a chave do seu presente. Quando a presença entra, o tempo se curva. Deus é o único que pode entrar no ontem e mudar o efeito que ele tem no hoje. Ele não apaga o que aconteceu, mas ele cura o que isso causou. Ele transforma o que era trauma em testemunho, o que era vergonha em sabedoria, o que era destruição em impulso para algo novo. Você não precisa ter vergonha do que viveu. Você não precisa esconder onde caiu. O que te machucou pode se tornar o lugar onde Deus mais vai te usar. Porque onde abundou a dor, vai superabundar a graça. Onde houve ferida, haverá poder. Onde houve humilhação, nascerá autoridade. Mas isso só acontece quando você permite que a presença toque, que ela entre com liberdade, sem reservas. Deus não invade, Ele espera o seu sim. E quando você permite, não há passado que continue sangrando. O sangue dele é suficiente para fechar todas as feridas do seu. O peso que ninguém consegue carregar. Há dores que são grandes demais para serem explicadas. Pesos que se instalam dentro da alma como se tivessem sido feitos para ficar ali para sempre. Você tenta seguir, tenta ser forte, tenta fingir que não sente mais. Mas em algum momento, esse peso volta a te lembrar que ainda está lá. E por mais que você tente dividir, por mais que compartilhe com alguém de confiança, percebe que existem fardos que ninguém consegue carregar com você. Nem a melhor amizade, nem o melhor conselheiro, nem os braços mais acolhedores, porque existem dores que são tão profundas que só aquele que conhece a estrutura da sua alma pode suportar. Esse peso, muitas vezes, tem nome. Pode ser a perda de alguém que você amava. Pode ser o sentimento de ter sido esquecido. Pode ser a ausência do pai ou da mãe que te deixou um vazio sem formato. Pode ser a culpa por erros que você não consegue se perdoar. Pode ser uma série de frustrações que, somadas, formaram uma montanha sobre o seu coração.
e você até tenta deixar de lado, ignorar, fingir que está mais leve, mas é quando deita a cabeça no travesseiro que percebe. Continua lá, pesado, sufocante, solitário. A verdade é que nem você sabe mais o que fazer com isso, porque você já tentou orar, mas não sentiu nada. Já tentou jejuar, mas parece que nada mudou. Já pediu ajuda, mas ninguém te entendeu de verdade. E é aí que muitos desistem. Pensam que não tem mais jeito, que essa dor vai acompanhar até o fim, que esse peso é o preço por algo que viveu ou por algo que nunca teve. Mas isso não é verdade. Deus nunca desenhou sua alma para suportar sozinha fardos que só Ele pode carregar. A presença de Deus não vem apenas como consolo, ela vem como força, como refúgio, como alívio real. Quando você decide abrir mão do controle e se render diante dele, algo sobrenatural acontece. Não é emocionalismo, é presença. Ele entra no lugar onde o peso está e começa a erguer com você o que você já não tinha mais força para mover. Ele não te julga pela sua fraqueza. Ele se faz forte exatamente nela. Ele não se espanta com o seu cansaço. Ele entende. Ele viveu. Ele carrega contigo. E mais do que isso, ele quer te ensinar a descansar. Descansar não é desistir. Descansar é confiar. É parar de lutar com as próprias mãos e entregar o peso ao único que tem ombros suficientemente largos para suportar tudo isso sem te esmagar. Deus não está pedindo que você seja invencível. Está pedindo que você seja sincero. Que diga, eu não dou conta. Porque é aí que ele entra. Ele se manifesta na sinceridade, na vulnerabilidade, no quebrantamento. Você não precisa mais viver carregando sozinho algo que está te consumindo por dentro. Não foi para isso que você foi criado, e não é esse o plano de Deus para você. Ele conhece os detalhes da sua carga, ele sabe o que ninguém sabe. Ele viu tudo o que você viveu, inclusive o que você mesmo tentou esquecer. E mesmo sabendo, ele continua te chamando para perto. Ele continua dizendo, vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele continua esperando o momento em que você vai parar de tentar aguentar tudo calado e vai permitir que ele te abrace no fundo da alma. Porque é nesse lugar de rendição que a cura começa. Quando você diz, eu não aguento mais, ele diz, então deixa eu cuidar. Quando você diz, eu não sei mais o que fazer, ele diz, eu já preparei o caminho. Quando você diz, eu estou perdido, ele diz, eu sou o caminho. Deus não quer que você viva caindo e se arrastando em silêncio. Ele quer te levantar com honra, te colocar de pé com identidade, te devolver a dignidade que o peso da dor tentou roubar. Você não é fraco por não suportar. Você é humano, e Deus ama isso em você. Porque quanto mais frágil você reconhece ser, mais espaço você dá para que a força dele se manifeste. A presença não vem para te fazer sentir arrependimento por ter sofrido tanto tempo. Ela vem para dizer, chegou a hora de colocar esse fardo no lugar certo, porque há um lugar onde todo peso encontra descanso. Há um lugar onde toda dor encontra sentido. Há um lugar onde tudo o que você carrega encontra alívio. Esse lugar é a presença. E é para lá que Deus está te conduzindo agora. O olhar que cura sem palavras. Há momentos em que palavras não servem, em que nenhum versículo lido parece fazer sentido, nenhum conselho consegue tocar onde dói, nenhuma canção preenche o vazio. Você até tenta orar, mas as palavras travam. Tenta escrever, mas o papel continua em branco. Tenta explicar, mas nem você entende direito o que está acontecendo dentro de si. É como se a alma entrasse em colapso e o silêncio se tornasse a única linguagem possível. E é exatamente aí, nesse território onde o barulho do mundo se cala e as vozes se perdem, que o olhar de Deus se revela como cura.
Existe algo profundo e transformador no simples fato de ser olhado por Deus. Não é um olhar de cobrança, nem de julgamento. É um olhar que penetra o mais íntimo do seu ser e diz, sem dizer nada, eu vejo você. Um olhar que conhece cada fragmento da sua história, cada momento em que você chorou em silêncio, cada noite em que se deitou exausto e acordou no mesmo lugar. Esse olhar não exige performance, não pede explicações. Ele apenas vê, e ao ver, cura. Jesus fez isso com pessoas que estavam quebradas demais para falar. Como a mulher que chorava aos seus pés, sem coragem de levantar os olhos, sem palavras para justificar sua presença. Ele olhou para ela e, sem dizer muito, ofereceu redenção. Porque quando o olhar dele te alcança, a alma entende que já não precisa se esconder. É como se algo dentro de você finalmente se sentisse validado, aceito, compreendido. Como se aquele caos interno que você achava que ninguém jamais entenderia, encontrasse um ponto de paz. Você pode ter vivido cercado de gente e ainda assim nunca ter se sentido verdadeiramente visto. Pode ter ouvido elogios, recebido aplausos, sorrisos, convites, mas não ter sentido que alguém realmente te enxergava além da superfície. A presença de Deus tem esse poder. Ela vai além das aparências, além dos seus filtros, além do personagem que você aprendeu a interpretar. Ela olha direto para o que é real. E o mais impressionante é que, mesmo vendo tudo, Ele continua te amando do mesmo jeito. Quando Deus olha para você, Ele não vê apenas quem você é agora. Ele vê quem você pode se tornar. Ele vê a criança ferida que um dia foi machucada. Vê o adolescente que foi ignorado, vê o adulto que aprendeu a sobreviver, vê o espírito que precisa respirar de novo. E nesse olhar, ele transmite o que nenhuma palavra humana consegue: cura. Cura que não vem de um discurso bonito, mas de um encontro real. Cura que não precisa ser explicada, apenas sentida. Cura que acontece no silêncio, no instante em que você entende que está diante de alguém que te vê por inteiro e mesmo assim te chama para perto. Você não precisa dizer tudo. Você não precisa saber orar certo. Não precisa se preocupar em impressionar a Deus com palavras decoradas. O que Ele quer é acesso à sua verdade, acesso ao seu cansaço, acesso à sua dor crua. Porque quando você permite esse olhar te alcançar, algo muda dentro de você. Não é mágica, é presença. É o toque invisível que acontece só com o fato de estar diante dele. É como um pai que olha nos olhos de um filho perdido e o filho entende, sem palavras, que está seguro. E talvez, depois de tanto correr, depois de tanto tentar resolver tudo sozinho, tudo o que você precisa agora é parar. Ficar em silêncio, deixar-se ser olhado, ficar vulnerável diante da presença que não condena, que não acusa, que não exige, apenas ama, profundamente, e cura sem esforço. Porque a alma, diferente do corpo, não precisa de toque físico para ser restaurada. Precisa de verdade, e a verdade é que você sempre foi visto, mesmo quando se escondeu, mesmo quando se afastou, mesmo quando tentou ser forte. Deus sempre olhou para você com misericórdia, com ternura, com desejo de te trazer de volta. Agora é sua vez de olhar de volta, de deixar que esse encontro silencioso transforme o que nenhuma conversa foi capaz de mudar, de permitir que esse olhar penetre onde nenhum ser humano teve acesso. E ali, nesse lugar íntimo, a cura acontece, sem barulho, sem esforço, sem controle, só presença, só Deus e você. Porque às vezes, tudo o que a alma mais precisa não é de uma resposta, mas de um olhar que diga: eu estou aqui, eu nunca te deixei, eu ainda vejo você. Feridas que se tornam portas. Há momentos em que a dor parece não ter propósito. Você se pergunta por que viveu o que viveu, por que precisou passar por aquilo,
Porque Deus não impediu certas coisas que marcaram tão profundamente sua alma. Talvez você tenha olhado para certas feridas da sua vida e pensado que elas serviram apenas para te destruir, para roubar sua alegria, sua inocência, sua força. Mas há algo que o coração humano sozinho não consegue compreender. Algumas das feridas mais profundas que você carrega não foram feitas para te paralisar, mas para te abrir. Porque na lógica do céu, existem feridas que não são apenas cicatrizes. São portas. Portas para uma dimensão de intimidade que você nunca teria buscado se tudo estivesse bem. Portas para uma revelação da presença de Deus que só é acessível quando o chão foge, quando a alma grita, quando a estrutura desmorona. Deus não causa a dor, mas Ele sabe usar cada pedaço dela para conduzir você a um lugar que jamais alcançaria se estivesse inteiro demais, forte demais, confiante demais em si mesmo. A dor quebra, mas também abre espaço para o novo, abre brechas no orgulho, rompe barreiras da aparência, rasga o véu da religiosidade, expõe o que realmente importa, e é nesse lugar que a presença de Deus se revela de maneira mais pura. Você pode estar aí tentando entender o motivo da sua dor, o porquê de tantas perdas, o sentido das rupturas que enfrentou. E talvez a resposta não venha em forma de explicação. Talvez venha em forma de transformação. Porque quando Deus entra em uma ferida, Ele não entra apenas para estancar o sangue. Ele entra para construir algo ali dentro. Ele transforma o ponto da dor no ponto de encontro. Transforma a lágrima em óleo. Transforma a ausência em presença. Transforma o deserto em altar. Onde você achava que havia fim, Ele começa algo novo. É por isso que, muitas vezes, os maiores profetas surgem de cenários de dor. Os maiores líderes, de ambientes de rejeição. Os maiores curadores, de passados marcados por feridas emocionais. Porque Deus pega o que era cicatriz e transforma em chave. A ferida que você mais quis esconder pode ser exatamente a porta pela qual outros encontrarão cura. A dor que você achou que te destruiu é o lugar onde Deus quer derramar autoridade. Mas isso só acontece quando você entrega essa dor nas mãos dele. Quando você para de fugir da lembrança e começa a perguntar: Deus, o que o Senhor quer construir a partir disso? Não é fácil enxergar uma ferida como uma porta, porque à primeira vista, tudo o que conseguimos ver é perda. Mas quando a presença de Deus invade essa dor, algo muda. Você começa a perceber que, por mais que tenha doído, aquela experiência te tirou de lugares que estavam te matando por dentro. Você entende que, se não fosse aquela crise, talvez nunca teria buscado Deus como buscou. Se não fosse aquele abandono, talvez nunca teria descoberto o que é ser verdadeiramente amado por Ele. Se não fosse aquele fim, talvez nunca teria começado a viver de verdade. Deus não desperdiça sofrimento. Cada lágrima foi vista, cada gemido foi ouvido, cada clamor silencioso foi anotado. Nada passou despercebido. Ele estava lá. Ele sofreu com você. E agora, Ele quer te mostrar que não apenas entende sua dor, mas pode usá-la para algo que você jamais imaginou. Porque a ferida, quando tocada pela presença, não é mais lembrança de destruição. É marca de sobrevivência. É sinal de ressurreição. É ponto de partida para um propósito muito maior do que você imagina. Se hoje você ainda sente que está no meio da dor, se ainda não consegue ver propósito algum, tudo bem. Deus não exige que você entenda agora. Só pede que você não feche essa porta. Porque por mais assustador que seja olhar para dentro, é nesse olhar honesto que o milagre começa. E quando você permite que ele entre, quando você diz: Deus está aqui, ainda dói, mas está nas tuas mãos, ele começa a trabalhar, silencioso, constante, firme.
E com o tempo, aquela ferida que só causava choro começa a se tornar lugar de resposta. Aquilo que te derrubou se torna o lugar onde você se levanta para nunca mais cair da mesma forma. Portas são lugares de passagem. E sua dor, por mais real que seja, não é o seu destino. É o caminho, é a ponte, é o terreno onde Deus está construindo algo que ninguém poderá destruir. Não fuja mais, não esconda mais. Abra essa porta, permita que a presença entre e assista com os próprios olhos o que acontece quando o céu decide transformar ferida em plataforma. Lá onde tudo começou a doer, vai ser exatamente o lugar onde tudo vai começar a florescer. A tempestade emocional e o refúgio invisível. Ninguém te ensinou o que fazer quando o coração entra em colapso. Quando a mente fica turva, a alma se agita e você perde o controle até dos próprios pensamentos. Há dias em que a confusão dentro de você é tão intensa que até respirar parece difícil. Você se cala por fora, mas por dentro existe uma tempestade emocional que ninguém vê. E o pior é que, mesmo rodeado de gente, você se sente sozinho. As emoções gritam, os medos crescem, as inseguranças te consomem. Você tenta se manter firme, tenta se distrair, tenta se convencer de que vai passar. Mas lá no fundo, sente que algo está fora do lugar e que nenhum conselho humano é capaz de te reordenar. Talvez essa tempestade emocional tenha começado com uma palavra mal recebida, com uma situação inesperada, com um medo antigo que voltou à tona. Ou talvez você nem saiba dizer quando começou, só sabe que está no meio dela. E ali, em meio ao caos interior, tudo parece maior do que realmente é. A dor cresce, os pensamentos se aceleram, o peito aperta. Você ora, mas parece que Deus está em silêncio. Você busca paz, mas tudo o que encontra é um turbilhão. É nesse lugar confuso, nesse território instável, que muitos se perdem. Porque a alma ferida busca abrigo onde não existe proteção. Em vícios, em distrações, em relacionamentos desequilibrados, em fugas momentâneas. Mas tudo passa, tudo cansa, nada resolve. O que poucos entendem é que dentro de toda a tempestade emocional existe um refúgio que não se enxerga com os olhos. É invisível ao natural, mas real para quem decide crer. Um lugar onde as águas se acalmam sem explicação, onde a mente desacelera mesmo que nada lá fora tenha mudado. Esse lugar é a presença de Deus, não como conceito, não como teoria, mas como abrigo vivo. Ele não tira você da tempestade imediatamente, mas entra nela com você. Ele caminha sobre as águas agitadas da sua alma e diz: ainda que tudo esteja fora de controle, eu continuo no controle de tudo. O mundo te diz que você precisa estar bem o tempo todo, que precisa ser forte, racional, equilibrado, mas Deus te permite sentir. Ele não te condena por chorar. Ele não se afasta quando a sua fé vacila. Ele permanece ao seu lado mesmo quando você não consegue orar como gostaria. A presença dele não depende do seu desempenho, depende da sua entrega. E mesmo no meio do caos, basta uma decisão. Abrir o coração e dizer com sinceridade: Deus, me esconde em ti. O refúgio de Deus não é uma fuga, é um abrigo que te transforma enquanto a tempestade continua. É onde você aprende que paz não é ausência de guerra, é presença no meio dela. Que descanso não é ausência de problemas, é consciência de que você está sendo sustentado por alguém maior. Que segurança não vem de respostas, mas da certeza de que você está nos braços certos. Não é sobre sair do olho do furacão, é sobre confiar que mesmo ali você não está sozinho. Talvez você tenha tentado se esconder em muitos lugares, no orgulho, no silêncio, na independência, no ativismo. Mas nada disso protege, tudo isso desgasta. Só existe um lugar onde a alma encontra abrigo verdadeiro, no invisível refúgio da presença de Deus.
É ali que você pode ser quem realmente é. É ali que as máscaras caem, que o corpo relaxa, que a mente silencia, que o espírito respira. E o mais bonito é que nesse lugar você não precisa saber orar bonito, basta ser real. Deus se move em direção a corações sinceros, não a discursos impecáveis. A presença dele não é frágil, ela suporta o peso da sua confusão, da sua revolta, do seu cansaço. Ela te acolhe sem pressa, ela não tem medo da sua dor, nem das suas perguntas. Porque ele não está te pedindo performance, está te oferecendo alívio. Ele não quer que você saia correndo, tentando consertar tudo. Ele quer que você descanse nele, até que tudo comece a se reorganizar dentro de você. A tempestade pode até continuar por fora, mas dentro algo começa a mudar. Você para de ser dominado pelo que sente e começa a ser guiado por quem está com você. E quando essa consciência cresce, a tempestade já não assusta mais, porque mesmo sem ter todas as respostas, você sabe onde está o seu abrigo. Mesmo sem saber como tudo vai se resolver, você sabe em quem pode descansar. E isso muda tudo. A presença de Deus não apaga a realidade da sua dor, mas ela muda o impacto que essa dor tem sobre você. Ela te sustenta quando tudo o mais falha. Ela te envolve quando ninguém mais consegue alcançar. E aos poucos, aquela tempestade que parecia que ia te destruir começa a revelar algo precioso, que você não é feito da sua instabilidade, mas da rocha em que escolheu se firmar. O poder de ser tocado, onde ninguém mais alcança. Há um lugar dentro de você que nem você conhece completamente. Um ponto tão profundo, tão escondido, que talvez nunca tenha sido tocado por ninguém. Nem pela palavra de um amigo, nem pela presença de um pai, nem pelo amor de um cônjuge. É um espaço silencioso, secreto, que você talvez nunca tenha visitado de forma consciente, mas que sente quando tudo em volta silencia. É ali que mora a dor que você aprendeu a esconder, o medo que você não consegue explicar, a insegurança que ninguém entende. E é justamente ali que a presença de Deus deseja entrar. Porque só Ele tem o poder de alcançar o que é inacessível. Você pode ter se acostumado a ser forte, a dar conta de tudo, a aparentar controle, mas por dentro carrega um peso antigo, um trauma não resolvido, um buraco que se formou quando você ainda não sabia se defender. E mesmo agora, adulto, maduro, experiente, esse lugar ainda dói. Talvez você nunca tenha falado sobre isso com ninguém. Talvez tenha acreditado que era melhor deixar quieto, que mexer nisso só traria mais dor. Mas deixar escondido não é o mesmo que sarar. Aquilo que você não trata te controla, e o que você não entrega te aprisiona. O problema é que existem feridas que não podem ser tocadas por mãos humanas. Elas são profundas demais, delicadas demais, complexas demais. É como se estivessem protegidas por camadas de vergonha, de medo, de autoproteção. E toda vez que alguém se aproxima, você afasta. Não porque quer estar só, mas porque já se machucou demais, já confiou e foi traído, já se abriu e foi ignorado, já tentou e foi rejeitado. Então criou defesas, se blindou, e até mesmo nas suas orações esse lugar ficou intocável. Mas Deus não se assusta com o que você esconde. Ele não se afasta por causa da sua dor. Ele conhece cada camada e sabe exatamente onde tocar. O toque de Deus não é invasivo, é respeitoso. Ele não força, ele convida. Ele não entra quebrando, entra curando. Ele se aproxima com doçura, com firmeza, com verdade. E quando você permite, quando você diz entra, ele vai até onde ninguém mais conseguiu chegar. Ele passa pelas defesas, pelos muros, pelas camadas. Ele não apenas vê a sua dor, ele sente, ele carrega, ele transforma. Ele não está interessado em apenas mudar o seu comportamento.
Ele quer curar a sua raiz, porque Deus não quer que você viva controlando o sintoma. Ele quer restaurar o coração. É nesse lugar profundo que os milagres mais verdadeiros acontecem. Não é no palco, nem no culto barulhento, nem no ambiente público. É no secreto da alma, onde ninguém aplaude, onde ninguém enxerga. É ali que ele trabalha. Silencioso, constante, poderoso. Às vezes o processo assusta, porque trazer à tona o que você enterrou dói. Mas essa dor é diferente, é a dor da cura, é como uma cirurgia, incômoda, mas necessária. Deus não quer te expor, Ele quer te reconstruir, e Ele começa de dentro para fora, do fundo para a superfície, do espírito para a alma. Ele não tapa buracos, Ele refaz a estrutura. Você pode ter acreditado que algumas partes suas estavam perdidas, que nunca mais seriam restauradas. Mas Deus não desiste de pedaço algum. Ele não joga fora nada do que te forma. Ele recolhe cada fragmento e, com as próprias mãos, refaz você por dentro. Onde antes só havia dor, começa a brotar esperança. Onde só havia vergonha, nasce identidade. Onde só havia desordem, começa a surgir paz. E não é algo emocional, é espiritual. Porque quando o Espírito toca onde mais ninguém tocou, algo eterno é plantado dentro de você. E a partir daí, tudo muda. Você começa a responder diferente, a sentir diferente, a escolher diferente. Não por esforço, mas por transformação. O que era automático passa a ser consciente. O que era prisão se torna liberdade. O que era peso se torna leveza. Porque agora, o lugar mais frágil da sua alma foi visitado pela presença mais poderosa do universo. E nada, absolutamente nada, permanece igual depois disso. Não há dor profunda demais para o toque de Deus. Não há parte sua perdida demais, suja demais, confusa demais. Ele te vê por inteiro e, mais do que isso, Ele quer te restaurar por completo. Você não precisa mais proteger esse lugar. Você não precisa mais manter essa parte escondida. Deus não vai te machucar. Ele vai te curar. O que ninguém alcançou, Ele já conhece. O que ninguém entendeu, Ele já compreendeu. E o que ninguém teve coragem de tocar, Ele está pronto para restaurar. Se você permitir, o milagre vai começar onde você menos esperava, lá dentro. Lá onde tudo sempre doeu. Lá onde tudo vai começar a sarar, quando a dor se transforma em testemunho. A dor que um dia te paralisou pode se tornar a voz que levanta outras pessoas. Pode parecer estranho pensar assim, especialmente quando você ainda sente os efeitos do que viveu, quando certas memórias ainda ardem e quando cicatrizes insistem em reabrir por dentro. Mas a verdade é que Deus não desperdiça sofrimento. Nenhuma lágrima que você derramou foi em vão. Nenhuma noite de desespero passou despercebida. Nenhuma crise foi ignorada. Ele viu cada momento. Ele esteve presente em cada instante em que você achou que não ia suportar. E agora, Ele quer transformar aquilo que quase te matou, naquilo que vai trazer vida a outras pessoas. Transformar dor em testemunho não é esquecer o que aconteceu. Não é apagar as marcas ou fingir que não doeu. É reconhecer que, mesmo em meio ao caos, Deus estava ali. Que mesmo quando tudo parecia perdido, Ele estava escrevendo algo com propósito. E que hoje, ao olhar para trás, você pode ver que algo nasceu dentro de você. Algo que você não tinha antes. Uma força que não foi treinada, mas forjada na dor. Uma empatia que só tem quem passou. Uma compaixão que só existe em quem já chorou as mesmas lágrimas. Um olhar diferente, um coração sensível, uma palavra que carrega peso, não porque é bonita, mas porque foi vivida. Talvez você ainda ache que o que viveu foi só tragédia, mas Deus é especialista em transformar tragédia em chamado,
em pegar os cacos da alma e fazer deles uma ponte para curar outros. Você pode pensar, mas quem sou eu para falar disso? Ainda estou me curando. E é exatamente aí que está o poder. Porque Deus não espera você estar perfeito. Ele usa você no meio do processo. Ele transforma você em testemunha viva de que é possível sobreviver. É possível vencer. É possível se levantar. O seu testemunho não nasce quando tudo está resolvido. Ele nasce quando, mesmo com dores ainda visíveis, você escolhe dizer: Deus me sustentou até aqui. Ele nasce quando você para de se esconder e começa a usar sua história como semente. Quando você entende que o que viveu pode se tornar resposta para alguém que está vivendo exatamente o que você passou. E isso muda tudo, porque você percebe que sua dor não te matou. Ela te moldou, ela te empurrou para mais perto de Deus, ela te ensinou a depender dele, ela tirou as distrações, ela limpou os excessos e te deixou só com ele, e só ele basta. Quando você começa a testemunhar, você começa a sarar ainda mais, porque há cura em falar. Há cura em lembrar sem chorar da mesma forma. Há cura em perceber que aquilo que foi seu abismo agora é seu púlpito, que aquilo que foi vergonha agora é plataforma, que aquilo que te humilhou agora te capacita a levantar quem está caído. E o mais lindo é que você não precisa se esforçar para isso. O testemunho verdadeiro transborda. Ele nasce de forma natural. Ele brota nos momentos simples, em uma conversa, em um gesto, em um silêncio cheio de presença. O que antes era motivo de dor, agora se torna sua autoridade espiritual. Você não fala mais de teorias, você fala de vivência. E quando você fala, algo acontece. Porque o Espírito de Deus se move com poder quando encontra alguém disposto a abrir o coração, mesmo com marcas. Ele unge quem tem cicatriz. Ele levanta quem foi quebrado. Ele envia quem foi restaurado. E ele está fazendo isso com você. Você pode achar que ainda não tem muito para oferecer, mas o que você viveu tem peso. O que você superou tem unção. O que você passou carrega algo que livros não ensinam. E é isso que Deus quer usar. Ele quer usar você como resposta, como cura, como inspiração, como sinal. Porque neste mundo cheio de vozes, o que as pessoas mais precisam ouvir é uma voz que sabe o que é doer, uma voz que venceu, uma voz que viveu o que prega. Não esconda mais sua história. Não tenha vergonha do que você foi. Porque Deus não se envergonha de você, pelo contrário, Ele quer mostrar através da sua vida o que é possível quando alguém se entrega de verdade. Ele quer usar a sua cicatriz como prova de que cura existe, como prova de que recomeços são reais, como prova de que a presença dele é mais forte que qualquer trauma, qualquer queda, qualquer ferida. E quando você diz sim, mesmo com medo, mesmo com dúvida, mesmo com dor, você se torna resposta, você se torna voz. Você se torna testemunho vivo de que o impossível é possível para Deus. A atmosfera que reordena o caos interno. Nem sempre o caos é barulhento. Muitas vezes ele acontece em silêncio, dentro da mente, enquanto o mundo lá fora segue o ritmo normal. Por fora, tudo parece bem. Você cumpre suas obrigações, conversa com as pessoas, responde mensagens, até sorri. Mas por dentro está tudo fora de lugar. Pensamentos desordenados, emoções em conflito, uma inquietação constante que rouba o foco, o sono e a paz. Você tenta se organizar, mas a confusão é maior. Tenta encontrar respostas, mas só surgem mais perguntas. Tenta se distrair, mas a mente continua gritando. E então você percebe que não se trata apenas de uma fase ruim. É algo mais profundo. É um caos interno que você já não sabe mais como controlar. Talvez ninguém tenha te ensinado que a alma também precisa de ordem, que não basta silenciar por fora se o coração continua em guerra. E mais do que isso, talvez nunca te disseram
que existe uma atmosfera que tem o poder de reorganizar tudo dentro de você sem esforço humano, sem técnicas psicológicas, sem mantras ou fórmulas. Essa atmosfera se chama presença de Deus, e ela não apenas traz consolo, ela muda a frequência do ambiente invisível da sua alma. Onde antes havia confusão, ela planta clareza. Onde havia ansiedade, ela traz descanso. Onde havia barulho, ela estabelece silêncio com propósito. A presença de Deus não é um evento, é uma atmosfera, é uma realidade espiritual que muda tudo o que toca. E o mais extraordinário é que você não precisa fazer força para senti-la. Você só precisa permitir que ela te envolva. É como entrar em um quarto escuro e acender a luz. A bagunça continua lá, mas agora você pode ver. E ao ver, começa a entender. E ao entender, começa a reorganizar com paz. Porque quando Deus entra, Ele não entra para observar. Ele entra para reordenar. Deus é um Deus de ordem. Desde o princípio, Ele transforma caos em criação. A terra era sem forma e vazia, e a primeira coisa que Ele fez foi trazer luz. E é isso que Ele quer fazer com você. Ele não vai simplesmente tirar sua dor como quem apaga uma mancha. Ele vai trazer luz sobre ela. Vai te mostrar por que ela está ali. Vai te mostrar o que precisa sair, o que precisa ser perdoado, o que precisa ser restaurado. E quando isso acontece, tudo começa a se mover novamente. Não da forma como era antes, mas de uma forma nova, alinhada, curada, organizada de dentro para fora. Essa atmosfera não depende de lugar. Não precisa de templo, de música, de plateia. Ela pode acontecer no seu quarto, no seu carro, no banheiro do trabalho, na madrugada silenciosa. A presença de Deus é acessível a todo coração sincero. Não importa o quão quebrado você esteja. Não importa se sua mente está cheia de vozes. Ele entra mesmo assim. E quando entra, traz com ele uma ordem que não é opressora, mas libertadora. Não é rígida, é curativa. Porque Deus não organiza sua alma para te controlar. Ele organiza para te libertar. Talvez você esteja exausto de tentar se entender, cansado de viver refém de emoções instáveis, de pensamentos que te puxam para baixo, de culpas que você nem sabe mais de onde vêm. Talvez você se sinta desajustado dentro do próprio corpo, como se estivesse sempre fora do eixo, sempre no limite, e por isso tenta compensar com produtividade, com isolamento, com aparências. Mas o que sua alma realmente precisa não é de mais controle, é de presença, de uma atmosfera que seja maior que o seu caos. Quando a presença de Deus se estabelece dentro de você, as vozes contrárias perdem força. As mentiras que você acreditou durante anos começam a se calar. A dor que te guiava cede espaço para a paz que excede o entendimento. E mesmo sem ter resolvido todos os problemas externos, você começa a caminhar com firmeza. Porque dentro de você, algo foi reordenado. Algo voltou para o lugar certo. Você não é mais guiado pela confusão. Você é guiado pela paz. Essa paz não é ausência de guerra. É um comando espiritual que diz: mesmo em meio ao caos, você está seguro. É como estar no meio da tempestade, mas saber que há uma mão invisível sustentando tudo. É ter consciência de que mesmo quando tudo parece desabar, Deus está colocando cada coisa no seu devido lugar. Ele não está em silêncio porque te abandonou. Ele está trabalhando em uma dimensão que seus olhos não veem, mas sua alma começa a perceber. Hoje, a presença dele quer te envolver por completo. Quer entrar no espaço onde sua mente se agita, onde seus sentimentos se atropelam, onde seu espírito se cansa. E nesse lugar, trazer ordem, não com palavras duras, mas com presença real. Com amor que restaura, com luz que mostra o caminho. E quando essa atmosfera se estabelece, você entende. O que antes era caos, agora é campo fértil para um recomeço.
A alma que antes tremia, agora repousa. O coração que antes fugia, agora habita. E a vida que antes parecia sem sentido, agora respira novo propósito. O chamado para se render, não para lutar. Você passou tanto tempo lutando que se esqueceu como é simplesmente existir sem tensão. Lutou para ser aceito, para não ser abandonado, para se manter em pé quando tudo ao redor desmoronava. Lutou para parecer forte, para provar valor, para não repetir os erros do passado. Lutou contra os pensamentos que te puxavam para o fundo, contra as emoções que te sufocavam, contra a culpa que parecia gritar mais alto do que a esperança. E com o tempo, essa luta se tornou normal. Parte da rotina, parte da identidade, parte de quem você é. Mas hoje, Deus está te chamando para fazer algo que vai contra tudo o que você aprendeu a fazer. Ele está te chamando para parar de lutar, para se render. Rendição não é desistência. Rendição não é fraqueza. Rendição é sabedoria espiritual. É entender que há batalhas que não foram feitas para serem vencidas com esforço humano, mas com rendição total. É reconhecer que você não foi criado para carregar o mundo nas costas. Que você não precisa continuar tentando consertar o que quebrou lá atrás, nem manter controle sobre tudo o tempo todo. Se render a Deus é dizer, eu não consigo, mas o Senhor pode. É parar de tentar ser o salvador da própria alma e permitir que o verdadeiro Salvador entre com liberdade e faça o que só Ele pode fazer. Você não precisa provar nada para Deus. Ele não está esperando que você se torne uma versão melhorada de si mesmo para então agir. Ele já te conhece por inteiro. Ele já sabe o que está quebrado, o que está escondido, o que está em ruínas. E mesmo assim, Ele continua te chamando para perto. Porque Ele não se impressiona com a sua força. Ele se manifesta na sua fraqueza. Ele não se move porque você faz tudo certo. Ele se move porque você decide confiar. Porque diferente das lógicas do mundo, no reino de Deus, quem se rende é quem vence. A rendição é difícil porque exige vulnerabilidade. Exige que você abra mão do controle, que largue as armas que usou por tanto tempo para se proteger. E sim, isso dá medo. Porque muitas vezes essas armas foram sua forma de sobreviver, mas elas também te isolaram, te endureceram, te afastaram do toque curador. E agora Deus está te convidando a baixar a guarda, a deixar de se defender para ser cuidado, a parar de correr para ser abraçado, a parar de fugir para ser restaurado. Não é mais sobre vencer no braço, é sobre confiar no Espírito. É sobre entender que há um lugar em Deus onde a alma encontra descanso, e esse lugar não está no fim de uma maratona de esforço. Ele está a um passo da entrega. Está no instante em que você suspira fundo e diz, eu não preciso mais lutar sozinho. E então, algo começa a mudar. O que antes era peso, vira leveza. O que era pressa, vira presença. O que era medo, vira fé. Porque a rendição cria espaço para que a graça de Deus entre e faça o impossível acontecer dentro de você. Rendição também é reconhecer que você não sabe tudo, que nem sempre vai entender os porquês da vida, que nem sempre vai ter controle sobre as perdas, os ciclos, os recomeços. Mas mesmo assim, você escolhe confiar. Confiar que Deus sabe o que está fazendo. Confiar que Ele é bom mesmo quando tudo parece estar desmoronando. Confiar que Ele está te conduzindo, mesmo quando você não enxerga nada. E essa confiança não nasce da lógica. Ela nasce da experiência, da presença, da entrega. Quando você se rende, Deus assume. Quando você para, Ele começa. E quando Ele começa, nada pode resistir. Nem os traumas mais antigos, nem as mentiras mais enraizadas, nem as feridas mais profundas. Ele entra como pai,
com ternura, mas também com autoridade. Ele reorganiza o que estava fora do lugar. Ele cura o que você já havia aceitado como incurável. Ele levanta o que você pensou que tinha morrido. Mas tudo começa na rendição. Tudo começa quando você decide parar de brigar com a vida, com as pessoas, com Deus, com você mesmo. E simplesmente abrir os braços e dizer: eu aceito, eu confio, eu me rendo. E se você ainda tem medo, tudo bem. Deus também entende esse medo. Ele não vai te pressionar. Ele vai te cercar com amor até que o medo não tenha mais onde se esconder. Vai te envolver com paz até que a ansiedade não tenha mais lugar. Vai te visitar de forma tão real que você vai perceber: render-se nunca foi perder. Foi o caminho para ser encontrado de verdade, porque quem se rende a Deus não se afunda, se reencontra. O lugar da ferida se torna o lugar da glória. Existe uma verdade que só é compreendida por aqueles que decidiram ficar, mesmo quando tudo dentro deles queria desistir. Uma verdade que só se revela depois do choro, depois do silêncio, depois das orações sussurradas no escuro. É a revelação de que, com Deus, nenhum lugar de dor termina como começou. Que toda ferida entregue à presença se transforma, com o tempo, no lugar exato onde a glória dele se manifesta. E isso não é poesia espiritual, é realidade vivida. É o testemunho de quem passou pela sombra da morte e foi alcançado pela luz. De quem sangrou, mas não morreu. De quem caiu, mas foi levantado. De quem quase desistiu, mas foi surpreendido por um amor que não recua, não desiste, não se cansa. Deus não ignora a sua ferida. Ele não passa por cima dela como se fosse detalhe. Ele para, ele olha, ele toca. E quando toca, transforma. Transforma o que era lembrança de vergonha em lugar de autoridade. Transforma o que era buraco em fundação. Transforma o que era perda em renascimento. Ele pega o ponto mais vulnerável da sua vida e faz dele o altar onde a graça se derrama. Aonde você pensou que tudo havia acabado, ele começa algo novo. Ele não pinta por cima da dor. Ele reconstrói. Ele refaz. E faz melhor do que antes. Esse é o milagre da presença. Ela não te leva de volta ao que era. Ela te leva a um lugar mais profundo, mais inteiro, mais cheio de sentido. Porque você não será restaurado para viver a mesma vida de antes. Você será elevado para viver com consciência, com identidade, com clareza. E essa nova vida começa justamente ali, no lugar onde tudo parecia perdido. A ferida que te limitava se torna o lugar onde a glória de Deus encontra espaço para fluir. Você já não fala mais de dor com revolta, mas com paz. Já não carrega mais os traumas como correntes, mas como provas vivas de que a presença dele foi real, presente, fiel. Talvez você nunca tenha imaginado que um dia conseguiria olhar para trás sem sentir aquele peso no peito. Mas agora algo mudou. Porque o lugar da sua maior fraqueza se tornou o ponto onde o céu tocou a terra. E você entende que, se não tivesse passado por tudo isso, talvez nunca tivesse conhecido Deus como agora conhece. Não da boca dos outros, não das músicas, não dos livros, mas no fundo da alma, no meio da dor, no campo da guerra, no chão da crise. Ali, ele te encontrou. E você nunca mais foi o mesmo. E é por isso que você está aqui, porque Deus não apenas te curou, Ele está te marcando, está te separando, está te levantando para ser sinal para outros, para ser canal, para ser voz. O que você viveu não foi em vão, não foi só dor, foi preparação, foi lapidação, foi ativação. Você não vai apenas sobreviver a tudo isso. Você vai liderar com cicatriz, vai amar com profundidade, vai enxergar com compaixão, vai caminhar com sabedoria, porque você conheceu a glória no vale, conheceu a fidelidade no meio do fogo, e agora ninguém pode tirar isso de você.
O lugar da ferida se tornou o lugar da glória. Não porque a dor foi bonita, mas porque Deus entrou nela. Porque você deixou. Porque você entregou. E Ele te honrou. E agora, cada vez que alguém perguntar como você está de pé, sua resposta não será sobre força própria, mas sobre graça. Cada vez que alguém se aproximar do seu coração, sentirá a presença que te restaurou. Você se tornou um ambiente, um sinal, um testemunho. Você é prova de que Deus ainda cura, de que Ele ainda transforma, de que Ele ainda faz novas todas as coisas. E se hoje ainda restam partes suas que parecem em pedaços, lembre-se, ainda não acabou. Deus não termina nada pela metade. O mesmo que começou a boa obra vai completá-la. O mesmo que te encontrou no chão é o que vai te levantar com honra. E o mesmo que tocou sua ferida é o que vai usar sua vida para tocar outros. Porque Ele é fiel, Ele é bom e Ele já decidiu. O seu fim não será a dor, será a glória.